espiritualmente. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, está mais uma vez fazendo a obra de Deus, agradecendo por mais uma semana que está terminando, mais um mês que está indo embora. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo comigo e com o meu povo. Obrigado, Senhor. E Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, poder, coragem e sabedoria para trabalhar. E não deixe nunca, meu Deus, eu enganar alguém, nem fazer mal por alguém. Boa noite, gente. Olha, gente, vem para cá, vem nas palmeiras, vocês prestem atenção. Eu admiro eles prestam atenção. A palavra tem que ser prestada atenção. Porque tem vezes que quando joga uma palavra, aquela palavra está falando para você. Coisa que você não sabia e Deus está falando com você. Como você aí está ligado aí. Também, isso é muito importante. Quando ele diz, bora, Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Hoje eu fui rapar meu cabelo, que eu inventei deixar o cabelo crescer. Deu certo, não? Você tem uma missão e aquela missão você tem que mudar e tem que saber que não pode fazer. Isso foi um juramento que eu fiz a Deus de o cabelo não crescer mais. Porque minha barba era aqui e meu cabelo era aqui. Aí, uma live, vou até mudar. Minha carteira de motorista agora vai mudar, aí eu vou tirar assim. Olha, gente, hoje eu cortando o cabelo, conversando com um barbeiro, e o barbeiro conversando comigo sobre a religião. Ele disse, o senhor é sábio, o senhor conhece. Digo, não, rapaz, eu não conheço não. Eu passei minha vida tentando conhecer. Porque se eu soubesse que era o peso que eu tenho, eu não tinha entrado nessa. Porque eu tinha ido para a igreja, eu vi, e ali eu saía, não tinha compromisso com ninguém, mas aqui o chumbo é grosso. Aqui não é brincadeira não. Aqui vocês vão embora, e eu fico com os capetas de vocês. Beleza? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, a palavra de quem? De Deus. Filho do homem, houve duas mulheres, filha da mesma mãe, elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando era jovem, e ali foram apertados os seus peitos e apertados os seios da sua virgindade. O nome delas era Oalá, a mais velha, e Olabi, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oalá é Samaria e Olabi é Jerusalém. Olha. Está vendo? Você está vendo a Bíblia como é interessante? Oalá é Samaria, é um país. E Olabi é Jerusalém. Eram duas prostitutas, dois países que vieram prostituição. Certo? Olá se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes e pela Assírio, seus vizinhos, que se vestia de azul,
governadores e governantes, todos jovens, atraentes, cavaleiros, montados em cavalos, elas se prostituíram por eles. E eram todas a firme flor dos filhos de Assíria, com todos aqueles pelos quais se aflamava com todos os seus ídolos, e ele se contaminou e não abandonou a prostituição que havia começado no Egito. Então, gente, aqui tem uma passagem na Bíblia que diz que o valor da prostituta é o valor do esterco de cavalo no meio da estrada. Vale o quê? Segundo a palavra fala. Porque quando era jovem, os homens se deitavam com ela, apapavam os seus seios da sua virgindade e trataram-se como prostituta. Pois isso eu entreguei nas mãos dos meus amantes, mas não dos filhos de Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas delas, levaram os seus filhos e as suas filhas e mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízes que executavam sobre elas. Gente de Deus, a gente começa a entrar na Bíblia e começa a se aprofundar, começa a ver coisa que, se você não tiver capacidade, é por isso que ninguém lê a Bíblia, pouca gente lê. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olabe se corrompeu mais do que ela, e sua paixão e a sua prostituição foi pior do que dela e sua irmã. Aflamou-se pelos filhos de Assíria, governador e governantes, os seus vizinhos, vestido com primor, cavaleiros montados em cavalos, todo jovem entrar entre destes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambos era o mesmo. Aumentou sua prostituição, porque viu figuras de homens gravados nas paredes, imagem dos cadeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes penitentes na cabeça, todos com a aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, nascido na cadeia, vendido. Olabe se aflamou por eles e lhe mandou mensageiros à cadeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com elas no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Pois contamina-se com eles, enojada, e ele os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu abandonei com nojo, assim como havia abandonado irmãos dela. Mas Olabe multiplicou
a sua prostituição. Lembrou-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Vocês estão vendo, gente? Pesado. A Bíblia é pesada. A Bíblia não é para todo mané não, viu, velho? Tem que ter capacidade. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumentos, coxas e injoculação era como dos cavalos. Olha o que a Bíblia fala. Ejaculação. Todo mundo sabe o que é, né? Era como de cavalo. Assim você trouxe a memória e a perversidade dos seus tempos, de jovem, quando os do Egito apapou, jovens, quando os do Egito apapavam os seus seios e apapavam os seus peitos e suas juventudes. Por isso, ó Arabi, assim diz o Senhor Deus, és que despertarei contra você os seus amantes, os seus quais com nojo você abandonou, os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os cadeus de pecados, a sua cor, e todos os filhos da Síria, com eles jovens, atrás destes governadores e comandantes oficiais, homens de renome, todos montados em cavalos virão contra você, com armas, carros de guerra e carretas e com grande exército. Ele se colocará contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes deixarei que julguem. Quer dizer, Deus é assim. Se você andar no caminho certo dele, ele vai lhe proteger. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas se você sair da presença de Deus, o próprio Deus vai jogar seus inimigos em cima de quem? De nós. Não precisa de Deus, não precisa de Satanás. Precisa? Nunca precisa. Eles julgarão segundo as suas leis, porém contra você o meu zelo. Eles tratarão com furor, cortarão o seu nariz, e as suas orelhas. Olha aí. E os que resta cairá a espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas. Quem ainda lhe resta será consumido pelo fogo. Gente de Deus, observa a pregação, gente de Deus. Vocês estão brincando com Deus. Juazeiro, Juazeiro. Como cantava Luiz Gonzaga, Juazeiro, Juazeiro. Vocês abram do ouro, Deus vai pesar a mão contra vocês. Já está pesando. Com tanta prostituição, e tanta mentira, e tanto roubo que vocês fazem. Deus vai pesar, cara. Ele me mandou para aqui, não sei para quê. Eles arrancarão as suas roupas, levarão as suas belas joias,
assim acabarei com as suas perversidades, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito, e você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Gente, o pior o que aconteceu com o padre lá em Sertânia, aquela região ali. O padre foi pego se prostituindo com 2 mulheres, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Está preso em si, com prisão preventiva. Está vendo aí? Continuam fazendo, porque os sacerdotes foram um comboio de bandido. Quem não conhece a Bíblia não sabe. Quem entregou Jesus, nós estamos já chegando lá. E vou mostrar, do jeito que eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar a vocês lá da frente. Quem foi que condenou Jesus? Quem é o sacerdote? Os padres. Foi eles que condenou Jesus. Porque assim diz o Senhor, Deus: és que eu entregarei nas mãos daquele que você odeia, mas não daquele que murcho você abandonou. Eles tratarão com ódio, levarão todos os furtos do seu trabalho e deixarão completamente uma figura exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidão. Olha, lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentis e se contaminou com os seus ídolos. O que é que a Igreja Católica faz? Não é os ídolos? Ó, a Igreja Católica não vem tapear para mim não, porque eu fui quase padre. Não adianta eu vir para o meu lado. A Igreja Católica celebra a missa os catimbozeiros para quando faz uma macumba. E recebe. Zé Felipe, meu amigo. Como é o nome do lugar lá? Hein? O Acre. Rio Branco. Meu amigo do Rio Branco, o Acre. Um abraço. Veja aí, você gosta muito de ver eu pregar. Esse cidadão disse aí que se eu for pro Acre, eu boto os pastores tudo no bolso. Não só os pastores não, os padres também vai junto. E os catimbozeiros. Hoje eu fui para uma região ali, na beira de São Francisco, não tinha menos de 30 macumbas não. Eu não quebrei, eu ia quebrar. Assim, uma bispa disse, não quebre não. Não fizeram nada com nós, aí eu deixei. Mas eu ia quebrar tudinho, porque eu não tenho medo mesmo. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o corpo que era dela eu entreguei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o corpo de sua irmã que fundou e largou. Ô, gente, vamos assistir o culto, gente. Quando essa menina vir para cá assim, você será motivo de riso e de zombaria, mas nele cabe muitos. Você ficará completamente bêbada e sentirá muitas dores. O corpo da sua irmã Samaria e o corpo do seu espanto e de desolação. Você beberá até a última gota, ficará roído os cacos e rasgará
os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Vocês estão vendo? Senta aí, gente, vamos assistir, gente. Vocês nunca tiveram a oportunidade de ter a pessoa pregando o Evangelho para vocês corretamente. Vocês não brinquem não com Deus. Não digo nada, viu, velho? Não digo nada. Aqui não tem ninguém que pode errar, porque todo dia ouve a palavra de Deus. Aqui não escuta outra palavra, só usa a palavra de Deus. Não presta se não quiser, mas no caminho de Deus eles estão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí Deus falando. Olha aí. Costa. Olha, vou repetir. Presta atenção, menino. Vocês não são mais criancinha, não. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá que sofrer as consequências da minha perversidade e das suas prostituições. Quer dizer, você, Júnior, vira as costas para a palavra de Deus. Você pensa que você vai sair bem? Nem pense. Você vai se arrebentar. E Deus é justo. Deus não é brincadeira, não. Filho do homem, você está pronto para julgar ou lá ou ali? Mostre-lhe a sua abominação, porque elas contaminaram adultério nas suas mãos. A culpa de sangue adulterado com os seus ídolos, e até os filhos que tiverem comigo, eles ofereceram aos ídolos. Ó, até os filhos delas, foi matada e oferecido sangue para os ídolos. Olha a história da menina aqui de Petrolina. Aí. Aqui a Bíblia está mostrando. Eles não estão culpados não, velho. Eles sempre dão a pancada deles. Para serem consumidos pelo fogo, fizeram mais isto no mesmo dia, contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, olha aqui, ó, matado para quem? Para oferecer a quem? Ao macumbeiro, como o macumbeiro faz aí. E vi a Bíblia mostrar logo a verdade. Quantas crianças se somem aí para ele matarem e entregar aquelas crianças, aquele sangue aos ídolos, como Xuxa fez, como outros e outros fizeram por aí. É mentira? Não é mentira. Hoje estão arrependidos, e é tarde, porque fizeram, ofereceram sangue de inocente, ofereceram para enricar, para ter sucesso. Vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem, e foi o que fizeram em meu templo. Mas ainda mandaram ver um homem de longe, aos que tinha sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram por amor deles. Você se banhou
pintou os olhos e se enfeitou com joias, e você se assentou no santuário, leito diante do que se achava uma mesa preparada sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Gente de Deus, o que é que eu falo direto aqui dentro? Mas o povo aqui em casa parece que quanto mais a gente fala, mas parece que eles estão levando a coisa da brincadeira. Não leve não, rapaz. Nós temos uma missão com Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos santos de Deus. Porque nós não matamos, nós não roubamos, nós não mentimos, nós não vivemos se prostituindo, nós vivemos na presença, nós não vivemos adorando imagem, nem fazendo catimbó, não vive. Nós vivemos pregando o Evangelho de Deus. Ouvia-se com ela a voz de multidão. Alegre-se com os homens de classe baixa que foram trazidos do deserto. Uma debate que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça delas, coroa. Então eu disse a respeito da mulher: enviacida em adultério, agora ela vai contaminar com as suas prostituição, e tiveram relações com ela como quem tem relação com uma prostituta. Bora voltar aqui para a gente entender. Ouvia-se com ela a voz de multidão, alegre, com homem de classe baixa. Foram trazidos do deserto um bêbado, que possuíram braceletes das mãos deles e na cabeça dela coroa. Então eu disse a respeito da mulher envilecida em adultério, agora ela vai contaminar com suas prostituição, e tiveram relações com ela, com quem tem relação com prostituta. Foi assim que tiveram relação com Olá e Olabe, essa mulher desprezada, mas homens justos os julgarão como se julgar as adultérias e assassina, porque são adultérias nas ruas e nas mãos da copa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao túmulo e ao saque. A multidão apedrejará, as golpeará com as suas espadas, matarão os seus filhos e as suas filhas, e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam exemplar da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade,
e sofrerão as consequências de seus pecados, e adulterais, e saberás que eu sou o Senhor Deus. Vendo? O que é que está acontecendo aí? Mulheres que estão matando, arrojando, prostitutas. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus. A palavra de Deus não é fácil não, gente. A parábola da panela, capítulo 24. Estou gostando, viu? A palavra do Senhor veio a mim, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, amontanhe dia de hoje, sim, dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa a cercar de Jerusalém. Neste dia, cortem uma parábola à casa rebelde e diga assim: diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha-se com água, acrescente pedaço de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Nunca tinha visto isso na vida. Sinceramente, já li 30 Bíblias, né? Sou de mentira e nem gosto de quem mente. Pegue isso dos melhores animais do rebanho, empilhe lenha debaixo da panela e deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Vocês estão vendo que a Bíblia ela fala em tudo. Você quer saber da vida? Quer mudar a sua vida? Leia a Bíblia. Você vai mudar a sua vida. Portanto, se você não mudar lendo a Bíblia, você não muda nunca. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai das cidades saquimárias, da panela cheia de ferrugem que não foi tirado dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem excluir. Porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha, escalvada e não sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tornar vingança. Eu pus o seu sangue em uma rocha escalvada, para que não fosse coberto. Gente, eu não tenho nada com a vida de ninguém, eu só tenho a obrigação de dizer: se você for por aqui, você vai certo. Se você sair daqui, acabou-se. Sair da presença de Deus, meu irmão, é vela preta. Viu? Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Olha, ai da cidade sanguinária,
o que está acontecendo com o Juazeiro? Matando meio mundo de gente, sanguinário. Juazeiro é a 10ª cidade mais perigosa do Brasil. Eu mesmo aumentarei a pilha da lenha, amontarei muitas lenhas, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados, ponha a panela vazia sobre a brasa, para que ela esqueça o seu brilho. Olha, ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela esqueça o seu brilho e se torne candente a impureza que está dentro dela, se derreta a sua ferrugem, se consuma trabalho. Então, gente, o que é que Deus está dizendo aqui? Que as cidades sanguinárias, não brinque não, senhor, a gente está falando aqui coisa muito séria. Deus vai pesar, não. Já está pesando. Olha a situação do Rio de Janeiro. Quando vem chover, acabando tudo, matando meio mundo de gente. Olha a situação de Juazeiro aqui. O cara disse hoje uma coisa a mim, assim, quando que eu cheguei, eu bati no coração e me lembrei de uma coisa. Aqui embaixo, meu nome, aquela área desse bairro aqui, Só Levante. Ele disse, veja a situação do Só Levante. Inútil é a sua muita ferrugem. Não saia nem pelo fogo, Jerusalém, ou por causa da sua imunda perversidade. Porque és que purifica-la, mas você não fique limpo, você não ficará puro de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra vocês. Eu, o Senhor, falei e será assim. Eu farei e não voltarei atrás. Não pouparei nem mudarei de ideia. Você será julgado segundo o seu caminho, segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. Estou certo ou não estou? Quem vai julgar é Jesus. Mentira, vocês são os comboios de mentirosos, vagabundos, não conhecem a palavra. Quem vai julgar a gente é quem? Deus, que Ele conhece o nosso caminho. Olha como diz, não voltarei atrás, não pouparei nem mudarei de ideia. Você será julgado segundo os seus caminhos, segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. Quer dizer, se a gente fez coisa errada, matou, roubou e não se converteu a Deus, não voltou para Ele, vai ser julgado. Não fica ninguém na terra que não vai ser julgado. Não tem. E a panela é pesada. A viuvez de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, és que com só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Ó, Senhor,
Deus está falando aqui, Senhor. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelo morto, prenda o seu turbante, ponha as suas sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Ele pega a coisa que mais você ama e ele tira para saber se você gosta dele mesmo. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Ó, eita, tá vendo aí, ó? Ezequiel falou pela manhã e à tarde a mulher o quê? Morreu. Na manhã seguinte fez como mim havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Vocês estão vendo quem é Deus? Está vendo, querido? Está vendo, Júnior? Ele não quer saber se eu gosto de Simone, se Simone gosta de mim, ou se a senhora gosta dele, ou se a senhora gosta dele. Ele vem buscar e leva, acabou, é dele. Não é preparado, não. Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, és que profanarei o meu santuário, no qual você tanto se orgulha, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, seus filhos, suas filhas, que você deixará para trás, cairá a espada. Está vendo, meus filhos? Está vendo, seu Divaldo? Quando eu falo com você, você não quer ouvir, você leva na brincadeira. Você farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão pão que lhe mandarem, manterão o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, irão lamentar, nem chora, mas serão consumidos nas suas maldades, gemerão uns pelos outros. Está vendo aí? Quando eu canso de dizer aqui na minha casa, não faça isso, não vá isso, não brinque não, que Deus não é brincadeira não. Deus não tem misericórdia de ninguém não, nem pense. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor, Deus. Está vendo, jovem? Está vendo? Está ouvindo, vendo? Não, está ouvindo. Você orienta aqui quem não quer. Aí muita gente quer vir para aqui com santidade, quando sai daqui vai para a cachaça, vai para a prostituição, vai para a mentira, vai para a discórdia. O que é que vai acontecer? As coisas dão errado. Filho do homem, no dia em que eu lhe tirar o objeto do seu orgulho e a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e desejar de seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas. Nesse dia, um sombro vivente virá falar com você.
para lhe dar a notícia. Nesse dia você poderá abrir a sua boca para falar com eles. Sobrevivente, você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. Isso aí tudo é demônio. Isso tudo é espírito aí. Tudo é espírito. Isso aí não é outra coisa. Isso aí é o espírito na rua aí. Se venerando de raiva, porque a palavra está sendo pregada. Profecia contra Anã. Capítulo 25 de Isaquiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Anã e profetize contra eles e diga aos filhos de Anã: ouça a palavra do Senhor Deus. E assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram bem feito quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, és que eu os entregarei ao poder dos filhos de Herete, que estabelecerão o seu acampamento no meio de vocês, e ficarão morando ali, comerão os frutos e beberão o leite de vocês. Ficarei Rabá nenhuma extremidade de camelos, e dos filhos de Enã um curral de ovelha, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria com o mais profundo desprezo e se alegraram por causa da terra de Israel, és que estenderei as minhas mãos contra vocês e darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e farei perecer do meio do povo. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando aconteceu comigo as coisas, ficaram batendo pau. Quando eu perdi tudo, ficaram mangando. Vocês acham que Deus vai deixar eles em paz? Nunca. Deixa não. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe sai dizendo, visto que Moabe e sai e diz a casa de Judá, como qualquer outra nação, és que abrirei o fraco de Moabe, começando pelas cidades, sem pelas cidades da fronteira, a glória daqueles terá Beté, Jacini e Boane e Queri. Eu darei aos povos do Oriente com propriedade, juntamente com os filhos de Enã, para que desde não haja memória entre as nações, também escutarei juízo contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Para vocês saberem que se Deus é Deus, vocês têm que passar uma coisa bem pesada, para vocês sentirem a mão de Deus.
Porque muita gente vem para aqui levar as coisas na brincadeira, e aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Aqui é coisa séria. Aqui é Deus vivo. Não vem não, quando você abre a porta, que você abre e diz isso aqui, o cara não volta mais nunca. Porque ele está endemoniado, o demônio dele não deixa, dominou ele. Profecia contra Edom. Há uma aguinha para mim, por favor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com as casas de Judá e se fez culpado ao extremo, quando se envergonhou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, eliminarei deles pessoas e animais, farei de Edom um deserto, e deste tema até dado cairão a espada, exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e os adonitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Quer dizer que Deus tem o quê? Vingança. Né, João? Gente de Deus, está muito bonito ali de Deus. Está ou não está? Aprenderam alguma coisa? Alguém gravou alguma pronúncia? Alguém gravou alguma coisa na cabeça? Principalmente vocês, mulheres, que estão aqui. Viram o que é que Deus faz? Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. Se for mentira, é daqui. Eu não estou aumentando o pio e nem diminuindo o versículo. Eu estou pregando a palavra. Profecia contra as Filistia. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostraram vingativos, com profundo desprezo, executaram vingança para destruir com inimizade sem fim. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu entrarei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queresteus e destruirei os restos das costas do mar. Tornarei delas grande vingança, com furioso repreensão. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver incido a minha vingança contra eles. Eu não sei aonde foi que eles foram prender na Bíblia que Deus não se vinga, que Deus não é vingativo. Aonde foi que eles foram aprender? Porque a Bíblia todinha fala que Deus é vingativo. Ninguém brinca com Deus, não. A profecia contra Tiro, capítulo 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro desce a respeito de Jerusalém. Bem feito foi arrombado a porta dos povos, e ela se abriu para mim, e eu me tornarei rico, agora que ela foi arrasada. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, Tiro, e farei subir
muita nação contra você, assim como o mar fez subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu farei o seu pó e farei dela uma rocha escalda. Amém. Até amanhã. Em nome de Jesus. Veja, ele levantou-se, mas dá tempo, ainda tem 5 minutos. Vamos lá, vamos parar. Meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secar a sua rede, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ele se tornará despojo para as nações. É a mesma coisa, chefe, aquele caso que houve com você. Não pense que aquilo está esquecido de Deus, não. Se ele dever, meu amigo, pode se preparar que a madeira vai deitar para cima dele. Não escapa um, não. De jeito nenhum. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus, és que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, rei virá da Babilônia, do norte, e é que é rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ela as matará à espada, constituirá torres de ataques e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos, dispor os seus arimantes contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos deles serão tantos como ficarão cobertos de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas, dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra em uma cidade em que se faz um braço na muralha. Com os carros de seus cavalos, os cascos de seus cavalos, socará todas as suas ruas, matarão o seu povo a espada, e as suas fontes, colunas cairão por terra, roubarão as suas riquezas e saquearão os seus mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrancarão as suas casas. Você está vendo porque mexeram com Deus? Porque só porque mexeu com Deus? Está vendo, Jó? O que é que Deus faz? Se o povo não quer acreditar, isso é problema do povo. A Bíblia está aqui pregando. E eu estou pregando, João Felipe, para vocês aí no Acre, estou pregando para São Paulo, estou pregando para a China, para a França, para a Inglaterra, para Portugal, para os Estados Unidos. Estou pregando para muitos lugares. A palavra de Deus, ela está indo longe. Dessa vez está sendo pregada a palavra de Deus. Sem murmuração e sem mentira. Está pregando a verdade, jovem. Está pregando a verdade. 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 Está pregando a
Você está tendo a oportunidade de ouvir e de ver o Evangelho de Deus sendo pregado para o mundo todo, né, senhor? Sim. E sendo gravado. Hein? Senhor Deus, o Senhor me deu essa missão, Senhor, e eu estou cumprindo, mas cumpra comigo também, Senhor, porque eu nunca quebrei uma missão com o Senhor, nunca fui nem para a esquerda nem para a direita, nunca abri do trabalho do Senhor. O Senhor sabe que eu nunca abri. Já preguei em todo tipo de região, da Caatinga do Sertão ao Agreste até São João eu preguei, comecei lá. Fui para São Paulo, fui para o Rio, fui para Belém, fui para todo o território nacional quase, pregando o teu Evangelho, curando, usando o teu nome, Senhor. Para completar agora, estamos pregando para o mundo inteiro. Eu, Dona Simone, a Bispa Simone e os meus filhos. Passamos sede, fome, tristeza, aperreio, brigas, doenças. Passamos tudo na vida. Mas nunca saímos da tua presença. Nunca deixamos o Senhor. Mostre outro. Nem foi por dinheiro, não foi por prata, nem por ouro. Foi pelo amor que a gente tem ao Senhor e ao respeito que a gente tem ao Senhor. E nós também precisamos do teu respeito. Que o Senhor nos honre a nossa palavra. Faça da gente, todo mundo que está aqui, um instrumento de paz, de alegria e de prosperidade. O Senhor Deus verdadeiramente seja o nosso guia todos os dias da nossa vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, não deixes cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Quem trouxe alguma oferta, quem não trouxe, tem problema não. Em nome de Deus.